Olá, saudações históricas. Nesse vídeo nós vamos falar sobre um conflito ocorrido na República das Oligarquias, mais ou menos ali no ano de 1912, por ali 1900, e terminou em 1915. Esse conflito ocorreu ali no território entre Santa Catarina e Paraná. O nome desse conflito é Guerra do Contestado ou Revolta do Contestado. Vou logo para o nome. Por que contestado? Ora, porque esse território que ficava entre esses dois estados era contestado entre eles de qual estado fazia parte, qual era parte de qual estado esse território. Então, um território contestado. A revolta que aconteceu nele, revolta do contestado. Mas vamos lá para o início do século XX, naquele território, ver o que está acontecendo, os chamados preâmbulos da Guerra do Contestado. O que a gente tem lá na região? Olha, primeiro, fazendo logo uma comparação com Canudos. Em Canudos, um território inóspito, região sertão nordestino. Aqui em Contestado, já não. Tem uma economia. Economia de quê? Extração de erva mate e de madeira, além do pastoreiro. Mas a população também é humilde. Olha só os problemas que essa galera enfrenta aqui no início do século XX. A propriedade de terras. As propriedades de terras, a gente está querendo dizer aqui as grandes propriedades. O problema da concentração de terras. O outro é a consolidação da república, com seus mecanismos de modernização. O que é isso? A república se modernizando através de quê? Impondo a questão das taxas, os impostos, para o Brasil todo ter que pagar impostos para a nova república instalada no Brasil. Isso gera um problema aqui. Além do nosso já conhecido coronelismo, os mandonismos, o mandonismo local dos coronéis, a imposição de regras. Isso aí é um cenário notório no Brasil todo. E em Contestado não é diferente. Mas o que especifica melhor o início desse movimento? O que caracteriza mais aquele momento nessa região? É isso aqui, ó. A região era cerca de 48 mil quilômetros quadrados. Ela foi cedida pelo governo a uma empresa norte-americana para a construção de uma estrada de ferro. A estrada de ferro São Paulo, Santa Catarina. E essa estrada de ferro, para ser construída por essa empresa norte-americana, ela saiu desalojando todas as pessoas que moravam naquela região de forma violenta, retirados de forma violenta todos os moradores. Os trabalhadores que eram da região, que foram utilizados como mão de obra na construção da ferrovia, eles recebiam castigos físicos. Eles recebiam maus tratos, maus pagamentos, mas, para não dizer, péssimas condições de trabalho. Então, essa é a primeira coisa, a construção de uma ferrovia cedida a uma empresa norte-americana e, posteriormente, além dessa estrada de ferro, foi concedida também a exploração de madeira. O que eu falei para vocês? Atividade econômica aqui. Atividade econômica, pastoreiro, extração de erva mate e de madeira. Então eu tenho uma economia nessa região. E quando essa empresa chega e começa a extrair a madeira de forma industrial, em massa, ela arruína todas essas pessoas que dependiam dessa madeira, da extração dessa madeira também, só que de forma mais familiar. Então eu tenho um grande problema, grandes questões que são criadas na região do Contestado. Especificamente, ou seja, mais severamente, a questão das empresas norte-americanas que vieram para a região, com concessão do governo brasileiro, para a construção da estrada de ferro São Paulo, Santa Catarina e para a extração de madeira. Eles ganham a região para fazer a estrada de ferro e depois ganham 15 quilômetros para um lado de Santa Catarina e 15 quilômetros para o lado do Paraná.
vendo assim 30 quilômetros de pessoas que moravam na região que foram retiradas, de madeireiros, pessoas que trabalhavam com a extração de madeiras que foram arruinadas. Então, tem um cenário, um certo número de pessoas que vivem esse problema, convivem com esse problema. E na região aparece então a questão do messianismo, o líder messiânico. Primeiro, um monge chamado José Maria. São dois, 1864, 1894. Dois, João Maria, João Maria o primeiro. Esse cara, ele teria aparecido como líder messiânico, feito grandes obras, enfim, mas ele teria sumido de forma inesperada e ninguém nunca conseguiu encontrá-lo. E aí ficou aquele mito que ele ia retornar. Até que apareceu um José Maria na região. E as pessoas carentes desse seu líder, elas mesmas começaram a chamar José Maria, que seria o João Maria. Então, colocaram essa pessoa como líder e passaram a chamar de José Maria de Santo Agostinho e se torna um líder realmente messiânico dessa região. Seus seguidores vão fundar na região uma chamada comunidade Monarquia Celeste. Eles vão seguir aquela ideia de que D. Sebastião, aquele rei de Portugal que morreu na batalha de Alcácer Quibir, ele retornaria, o chamado mito de São Sebastião. A mesma coisa que o Antônio Conselheiro falava lá em Canudos, a questão do mito de São Sebastião. Devido à criação dessa comunidade, esse mito, a questão do messianismo de se ter um líder, criar uma comunidade, vamos dizer, independente da república, com economia própria, isso aí vai chamar a atenção de coronéis e da república. Eles vão ser acusados de subversivos e monarquistas. Daí estava preparado o quadro para o conflito. Primeiro, Santa Catarina. Os coronéis reclamam ao governador, chamam a atenção e ele aciona o presidente Hermes da Fonseca, que organizaria uma ofensiva contra esse povoado, contra esse líder messiânico, contra essa comunidade que se formou. No entanto, o José Maria, ele sai da região e vai para o lado do Paraná. E no Paraná, aquela chegada é vista como uma invasão. Então as tropas do Paraná, elas começam a atacar essa comunidade. Logo no primeiro ataque, José Maria ele é morto. O líder messiânico é morto. E aí ocorre uma coisa violenta do outro lado. Os seguidores de José Maria, eles praticamente atropelam as tropas federais e matam o comandante a golpes de facão. Ficaram revoltados com a morte de seu líder, com a morte do José Maria. Então a questão, o conflito, ele continua lá no Paraná, com a morte de José Maria, e aparecem as figuras dentro dessa comunidade, a figura das videntes. A vidente seria uma garota, geralmente uma virgem, uma garota virgem nova, que receberia mensagens do além do líder messiânico deles, e que todos seguiam fielmente, rigorosamente, as mensagens enviadas por essa vidente da terra. Surge também, dentre esses seus seguidores, a ideia de raspar as cabeças. Eles se chamavam de os pelados, e quem tinha cabelo, os peludos. E aí é um macete para você. Essa guerra também, devido a esse fato, ficou conhecida como Guerra dos Pelados, tá? Aqui a gente chama revolta do contestado, mas também pode chamar de revolta ou Guerra dos Pelados. Em 1915, as tropas do Paraná definitivamente invadem esta comunidade e acabam, colocam fogo e tudo, e acaba essa comunidade messiânica do contestado, fundada pelo José Maria. Sendo por fim que o governo brasileiro decide que não mais existiria essa questão de
messianismo no Brasil. Não mais permitiria nem que nascesse essas comunidades com líderes messiânicos com ideias revolucionárias, ok? Então, espero que tenha sido proveitoso para vocês e até a próxima. Saudações históricas para vocês!